A paz do Senhor, irmãos, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, espero que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, amados, no nome de Jesus. Irmãos, eu vim aqui hoje, irmãos, gravar esse vídeo, irmãos, para trazer uma reflexão para os irmãos. Mas primeiramente, irmãos, eu queria dizer para os irmãos que eu fiquei um bom tempo, irmãos, eu nem lembro mais quando foi a última vez que eu gravei um vídeo, irmãos, para o canal. Eu gostaria, irmãos, de sempre estar podendo, irmãos, estar gravando algum vídeo, trazendo uma mensagem, sabe? Trazendo uma palavra de Deus para fortalecer a nossa fé, irmãos, e ajudar os irmãos no entendimento do Senhor. Mas eu confesso para os irmãos que às vezes, irmãos, nos falta inspiração e também tempo, irmãos. A gente trabalha, sabe, autônomo, irmão. Eu trabalho, os irmãos, muitos dos irmãos que assiste os nossos vídeos sabe que a gente trabalha em construção, é um serviço pesado, irmãos, cansativo. E hoje é sábado, né, irmãos? E a gente acabou tendo que ter uns afazeres aí também e acabou cansado, ó, nem a barba, ó, consegui arrumar, ajeitar o cabelo. E amanhã, domingo, irmãos, na parte da manhã a gente já tem culto, sabe, na nossa congregação, na nossa comunidade. E é cansativo, irmãos. A vida é corrida, não somente para nós, mas também, creio também que para os irmãos também, nos últimos dias, né, irmãos? As coisas têm sido bastante corrida. Mas a gente não pode lamentar, irmãos. A gente tem que seguir em frente. Jesus falou que nos últimos dias seriam dias difíceis, trabalhosos, mas a gente tem que perseverar, irmãos, e continuar em frente, caminhando, irmãos, e sendo sustentado pela mão do nosso Pai. Porque a gente não pode ter, irmãos, motivação para desistir, irmãos, de adorar o nosso Deus, de buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de buscar meditar na sua palavra, irmãos, de buscar ter o entendimento da sua verdade. E eu queria aqui, irmãos, juntamente com os irmãos nesse momento, bater um papo com vocês de algo, irmãos, que às vezes me incomoda muito, sabe, o meu coração. Que é ver, irmãos, como que a igreja no sentido que eu falo assim, aqueles que aceitaram Jesus em suas vidas, sabe, irmãos? Aqueles que até mesmo se batizaram nas águas, aqueles até mesmo que frequentam um templo, que fazem parte de um ministério. Irmãos, a gente, é algo que pesa, irmãos, dentro da gente, o fato, irmãos, de como Jesus, na mão de muitas pessoas, assim, irmão, parece que ele não deixou de ser Senhor e se tornou uma mercadoria, irmãos, na vida de algumas pessoas. Ou até mesmo, irmão, uma solução de um escape para as pessoas. Aí eu estou cansado, estou desanimado, eu vou buscar o Senhor. É claro, irmãos, que Jesus, ele é o nosso Senhor, o nosso ajudador. Ele está sempre conosco. Ele mesmo disse: vindes a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse que estaria conosco, irmãos, que não nos deixaria. Tudo isso, irmãos, faz parte da nossa fé. Porque a gente vive, irmão, numa vida, nesse mundo, irmãos, que a gente sabe que quem governa é o Satanás, irmãos. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas não é se tratando nesse sentido, irmãos, que a gente percebe que Jesus se tornou um objeto, um amuleto na vida das pessoas. É no sentido, irmão, das pessoas olharem para Cristo como somente as soluções para a vida dela nesse plano, aqui na terra, sabe? Aqui nesse sentido. E a fé, irmão, das pessoas, ela é baseada naquilo que ela alcança, como um milagre, como uma cura, uma restauração, uma porta de emprego. A fé se baseia somente nessa questão, irmão, na vida das pessoas. E aí eu te pergunto, é errado, irmãos, a gente acreditar que o Senhor faz milagre? Claro que não, porque ele faz, realmente, o Jesus, ele mudou a minha vida, irmãos, ele fez um milagre da minha vida. Ele me libertou, ele fez muitas coisas na minha vida, irmãos, que eu, por minhas forças, não teria condições de alcançar. Mas eu quero dizer para os irmãos que na minha vida também, irmãos, muitas vezes que eu planejei algo, que eu busquei no Senhor, que eu precisei de um milagre, o Senhor não fez.
Eu não recebi, irmãos. Tem muitas coisas na minha vida que eu ainda estou esperando o Senhor fazer. Agora eu te pergunto, é por causa disso que ele deixou de ser o meu Deus? Deixou de ser o meu Senhor? Não pode, irmãos. Nós, como somos testemunhas, irmãos, fomos chamados para testemunhar, irmãos, a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado. Nós devemos entender, irmãos, que ele é Senhor e Rei, e que ele é o Criador de todas as coisas. E ele é digno, sim, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, irmãos. Às vezes, irmãos, o desânimo bate em nossas vidas por umas circunstâncias que a gente está enfrentando, seja familiar, seja na área da saúde, financeira. E aí, irmãos, nesse momento, o diabo ele começa, irmãos, a perturbar a vida da pessoa, dizer onde está o seu Deus, se Jesus te abandonou e tal. E muitas vezes, irmão, em vez das pessoas nesse momento pensar e agir, não, ele é o meu Deus. Independente se ele fizer ou não, eu vou continuar adorando. Eu vou continuar louvando o meu Senhor, porque eu acredito que ele é poderoso para mudar essa situação. E se não for nesse tempo, se não for nessa hora, se não for amanhã, eu ainda continuarei louvando ao Senhor. É nesse propósito, irmão, de fé que está faltando na igreja. E aí, irmão, você vê as pessoas buscando, irmãos, alimentar essa fé mercantilista, vamos se dizer assim, aonde Jesus ele só é Deus, eu só vou dar testemunha dele se ele fizer algo na minha vida. Caso contrário, eu não vou dar testemunho. Caso contrário, eu não vou orar. Caso contrário, eu não vou ler sua palavra. Caso contrário, eu não vou fazer nada para Jesus. Eu não vou dizer nem que eu sou cristão, por causa da luta e da circunstância que eu estou passando. E eu te pergunto, é isso, irmãos, que o Senhor quer da gente? É isso que o Senhor espera de nós, irmão? É essa maneira de acreditarmos nele? Irmãos, Jesus ele é muito mais, irmãos, do que a gente pensa. Ele é o Criador, irmãos, dos céus, Criador da terra, e tudo, irmão, foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito, irmão, se faria. Nada. Tudo que existe foi por causa dele. Ele criou todas as coisas e ele mantém todas as coisas, irmão, da maneira que está, pelo poder da sua palavra. Você quer, irmãos, passar por momentos na sua vida onde você muitas vezes parece que o silêncio de Deus tomou conta? Começa a agradecer mais, irmãos. Começa a olhar não para as coisas que você não tem, mas para aquilo que você já tem. Lembra-se, irmão, do que o Senhor já fez na tua vida. E quando você levantar, irmãos, a primeira coisa que você faz, sabe o que você deve fazer? O fato de você respirar, irmão, e existir, já é um milagre. Já é a mão de Deus na tua vida, te dando a oportunidade de levantar mais um dia e de você dizer, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de vida. Obrigado pelo Senhor estar me sustentando, por estar me colocando de pé, ó Pai, para que eu nesse dia dê testemunho do Senhor. Dê testemunho não de um milagre que eu estou esperando, mas testemunho de que o Senhor me colocou de pé. De que o Senhor está na minha vida e por isso eu estou de pé e vou trabalhar, vou enfrentar mais esse dia, as circunstâncias da vida, os problemas que vier, mas com o Senhor e em teu nome eu vencerei, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor me deu essa oportunidade de estar de pé, porque o Senhor está comigo. Comece, irmãos, a agradecer. Você sabe uma coisa, irmãos? Que o apóstolo Paulo nos alertou sobre o que aconteceu com o povo no deserto. O povo lá no deserto, irmãos, eles saiu, Deus tirou eles do Egito e levou para o deserto. E ali, irmãos, a palavra de Deus fala que eles foram sustentados por Deus, com o maná que todo dia de manhã estava lá, com as cordonizas que vinha, com a água que brotava da pedra. Mas sabe o que o povo fizeram, irmão? Murmuraram, reclamaram. E aí a palavra de Deus lá em Coríntios, irmão, diz que um devorador veio, irmãos, e a maioria daquelas pessoas caíram, irmãos, os seus corpos no deserto. Lembre-se de uma coisa.
O que aconteceu com Cristo, irmãos, quando ele foi batizado nas águas? Assim que ele saiu do Jordão, a palavra de Deus diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. É ou não é? Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E ali, irmãos, ele ficou 40 dias sendo tentado pelo Satanás. Nós, quando o povo saiu do Egito, ou seja, que representa o mundo, Deus levou eles para onde? Para o deserto, para depender do Senhor. Nós, quando nos batizamos nas águas, saímos da água, também vamos para onde? Onde você acha que Deus nos leva? Para o deserto, para viver na dependência do Senhor. E aí, irmãos, parece que as pessoas não entendem isso. Não entende que muitas vezes Deus, irmãos, ali, nesse caminho da nossa fé cristã, nos conduz, irmãos, ao deserto para que ali aprendamos a viver na dependência do Senhor. Depender até de respirar, de tomar um copo de água, poder se alimentar do pão de cada dia, em todos os sentidos, viver na dependência do Senhor, irmãos, em tudo. E você sabe o que mais a gente vê, irmãos, no povo? Murmuração, irmão. As pessoas, em vez de agradecer o que Jesus já fez por elas, vivem uma vida de reclamação, irmão, de murmuração. Eu sei que não é fácil, irmãos, porque eu já murmurei muitas vezes. Eu já reclamei muitas vezes com o Senhor de coisas que eu pensava que eu necessitava e que Ele não estava fazendo na minha vida. Mas aí, irmãos, quando eu entendi, parei de reclamar, irmãos, e comecei a passar a esperar, ou seja, eu começava a ficar ansioso por algo, eu vim até o Senhor, como a palavra de Deus nos diz, o que? Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu chegava diante de Cristo e falava, Senhor, eu estou ansioso por causa disso, por causa daquilo outro, sabe, eu estou ficando apreensivo. Eu comecei a fazer isso, irmão, e naquele momento eu saía dali, obrigado, Jesus, por me ouvir. Eu acredito que o Senhor está cuidando de mim, mesmo diante da situação que eu estou, da dificuldade que eu estou enfrentando. Eu acredito que o Senhor está cuidando de mim. Naquele momento, irmãos, vinha a paz. O reino de Deus, a paz dentro de nós, irmãos, que é o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Amados, você quer vencer esse mundo, irmãos? Você quer passar pelas tribulações? Tem um segredo, irmão. Seja agradecido. Eu sei que não é fácil, irmão. Talvez você está me ouvindo e você diz, você não está na minha situação, Rodrigo. Você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, irmãos. Mas você também não sabe as lutas que eu já passei. Eu não estou dizendo para você algo que eu nunca enfrentei. Eu já passei por situações muito difíceis na minha vida. E não foi reclamando que eu consegui, irmão, passar por elas. Foi começar a aprender a agradecer a Deus. Foi começar, irmãos, a buscar o Senhor e pedir perdão pelas murmurações e pela reclamação. Porque no momento da dificuldade, você sabe uma coisa que acontece com a gente, irmãos? É nos esquecer do que Jesus já fez. É nos esquecer do que o Senhor já nos fez em nossas vidas, irmão. E isso é o que nos leva a reclamar, murmurar e até mesmo desanimar e querer desistir, irmãos, da nossa caminhada. Não faça isso, irmãos. Lembra-se do que o Senhor já fez por você. Olhe, a Bíblia fala, olhai para a cruz. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Todas as vezes, irmãos, que você estiver passando uma situação, ou se você estiver passando uma situação de muita luta, provação, em que você pensa em desanimar, em que a sua fé, irmãos, está... Irmão, restaure a sua fé, começando a olhar para aquilo que Jesus já fez por você. O Senhor disse, está escrito, se Deus não poupou seu Filho e deu por nós, quanto mais não nos dará com Ele todas as coisas. Irmão, se o Senhor não poupou seu Filho, tu acha que Ele não pode mudar essa situação? Pode, irmão. Mas às vezes Ele espera que você agradeça pelaquilo que Ele já fez. E volte-se, irmãos, a adorá-lo e agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez e por ainda que Ele fará. Amém, amados? Fique com essa reflexão, que Deus os abençoe, espero ter ajudado vocês, irmãos, e nós vamos continuar gravando mais vídeos aí, em nome de Jesus. Amém? Que a paz de Cristo esteja com os irmãos, em nome de Jesus.